Eu queria meditar com vocês sobre esse princípio da fé e das coisas que ele tem operado na minha vida, a partir de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, no verso 6. Um texto bem conhecido. Amém, queridos? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam, ou abençoador daqueles que o buscam. Senhor, continue falando conosco. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Que nessa noite nós venhamos ouvir somente a Tua voz. Espírito Santo de Deus, nos revele as nossas verdades e que possamos olhar para a Tua verdade, porque na Tua verdade nós seremos curados. É na Tua verdade que nós seremos transformados. Ó Pai, não permita que na nossa natureza adâmica nós venhamos fugir daquilo que o Senhor tem para fazer em nós nessa noite. Que possamos enfrentar, meu Deus, com ouvidos espirituais abertos, entendendo, ó Pai, que a fé vem pelo ouvir e ouvir o Teu Evangelho. Que nessa noite nossa fé venha a ser curada, mais uma vez. Que a nossa alma seja curada, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós precisamos da nossa vida espiritual ter a nossa consciência fundamentada em quem Deus é. Saber que o nosso Deus é Pai. Entender que Deus é Deus é muito fácil, porque a maioria de nós recebeu esse Evangelho. Do Deus do poder, do Deus dos milagres, do Deus do impossível, Ele é tudo isso. Só que Jesus, como Filho de Deus encarnado, próprio Deus encarnado, Ele veio nos mostrar, no tempo oportuno que Deus estabeleceu para isso, nos mostrar quem Deus é. E Jesus nos mostrou não quem é Deus, mas quem é o Pai. Se Jesus não tivesse vindo, nós não íamos saber que Deus é Pai. Nós não íamos conhecer a vontade de Deus. Nós íamos somente transitar no poder de Deus, no Evangelho do poder, no Evangelho de milagres. Mas não íamos conhecer a vontade dEle para cada um de nós, a soberana vontade dEle. Nós cantamos com tanta facilidade que a vontade dEle é boa, ela é perfeita, ela é agradável, mas para experimentar isso, a nossa mente precisa ser renovada. Precisamos ser transformados por este Evangelho de Cristo Jesus. Então foi nessa caminhada, ao entender que meu Deus, que pode me curar, que continua curando, que não muda, que imutabilidade é um atributo dele, eu precisei entender e aceitar no meu coração a coisa mais difícil que foi na minha caminhada, a soberania de Deus. Então, muitas coisas foram desconstruídas. Muitas coisas foram desconstruídas, muitos conceitos. No momento da enfermidade, queridos, eu estava vivendo um ativismo muito grande na igreja local. É legítimo. Você servir a Deus com seus dons, com as virtudes que Ele te deu, com os talentos. É legítimo isso. Só que eu estava num ativismo muito grande do serviço. Então, foi nesse momento que Deus Ele me retira, vamos dizer, da missão, do ministério que eu mais amava no meu coração. Talvez eu possa dizer, hoje eu posso dizer isso, idolatrava. Que dentro de nós tem muita idolatria, nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então, qualquer coisa, aonde você colocar a sua felicidade, a sua alegria, o seu prazer,
que não seja em Deus, esta coisa ou esta pessoa se tornará o ídolo do seu coração. É um substituto de Deus. E eu idolatrava essa função, que o Senhor me retirou dela. Só que ele disse que ele fazia isso para o meu bem. E que no tempo certo eu iria entender o porquê. E então ele me deu um sonho, e neste sonho ele falava que queria a obra dele em primeiro lugar na minha vida. Eu acordei muito confusa, porque para mim a obra dele era o serviço. Era tudo que eu já fazia na casa dele. Como eu disse, é legítimo. Eu fazia tanta coisa para Deus, igreja, eu era a menina do serviço. Alguém se identifica? Eu era a menina do serviço, eu não tinha tempo para Deus. Automaticamente a família, né, perde também o seu lugar, quando isso está fora da ordem, está fora de ordem. Então Deus foi colocando no lugar aquilo que Ele queria me ensinar. Que a obra dele começa na minha vida, é uma obra do Espírito Santo de Deus e vai começar através da relação. A nossa fé, a nossa caminhada com Deus tem que ser relacional. Não tem como atropelar essa parte. Ela é a essência. Essência. Quando Deus nos chama, quando Jesus nos convida para ir após Ele, por Ele, primeira coisa que Ele vai fazer, nós temos exemplo disso na chamada do Mateus, do discípulo de Levi. Ele estava sentado na alfândega, um publicano, e Jesus passou por ali, em Mateus 9, nós vamos ver isso. Jesus passou por ali e falou com ele, venha e me segue. No mesmo momento, Mateus deixou tudo para seguir a Jesus. É interessante isso, né? De repente, ele larga tudo, não pergunta o que ele ia ganhar em troca, qual seria, né, a recompensa que ele ia ter. Ele não perguntou nada. Sabe por quê, igreja? Porque os meninos judeus, desde os 4 anos de idade, eles são preparados. Eles já vão para a escola para aprender o Pentateuco. Com 9 anos, eles já sabem de cor o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. E aqueles que continuam, aqueles que se destacam no meio dos meninos, continuam. Então, quem chega até os 15 anos na escola, os demais vão seguir a carreira do pai. Nós vimos muito isso na Bíblia. Mas aqueles que continuaram, se destacaram pela sua devoção, pela sua entrega, aqueles que se destacaram vão conhecer os demais livros. Os Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes, profetas maiores, menores. Então, esses meninos saíam de lá treinados na palavra de Deus. E alguns que se destacavam ainda mais, iam para um rabi, um mestre. Nós temos exemplo de Paulo, o apóstolo Paulo, que cresceu aos pés de Gamaliel, né, um mestre muito honrado, muito respeitado naquela época. E Jesus era um mestre, considerado um mestre, um rabi para eles. Então, quando Jesus passa e chama Mateus, Mateus já esperava por isso desde criança. Agora eu vou ter o meu rabi, o meu mestre. E eu vou aprender agora com ele. E ele levantou com certeza, pensando que ia aprender a curar, né, a expulsar demônios. Era tudo isso que ele via Jesus fazendo. Então, mais que depressa, ele foi. Só que no mesmo texto nós vamos ver que Jesus não foi com Mateus para o serviço. Sabe para onde ele foi? Para a casa de Mateus, na mesa. Ele foi comer. Imagina a expectativa de Mateus, daquele discípulo, chamado pelo mestre, Jesus, já conhecia, já tinha fama, honrado já no meio dos judeus, achando que ia fazer um tanto de coisa,
E, de repente, Jesus chama ele para comer na casa dele. Tem um princípio aí, queridos. Tudo que Jesus faz na palavra, tudo que nós vamos ler é pedagógico. Tem um princípio, e nós temos que pedir a Deus para nos revelar estes princípios. E aqui tem um princípio maravilhoso. O convite à mesa é um convite de relacionamento com Ele. Jesus não nos chama para segui-lo sem antes passar pela relação. Há no coração do nosso Pai um desejo enorme, escandaloso de relacionar com seus filhos. E foi isso que Mateus fez. Os fariseus, os religiosos, criticaram porque havia muitos publicanos, pecadores naquela mesa. Aquela mesa era escandalosa da graça de Deus. Jesus estava sentado com os pecadores, com os publicanos. Ele estava salvando, curando almas ali. E Jesus sabia o que eles estavam pensando. Como que ele pode comer com pecadores? E Jesus falou, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu não vim para os justos, eu vim chamar pecadores. Quero que vocês aprendam uma coisa, que misericórdia eu quero e não sacrifício. Quando nós atropelamos esse princípio, queridos, tudo na vida da gente vai estar fadado ao fracasso. Quando nós não temos relacionamento com Deus, tudo vai perder o sentido, você vai perder o controle. Nós não temos o controle da vida. Mas quando nós nos deixamos de relacionar com Deus, as coisas bagunçam automaticamente. E o que mais vai sofrer nisso tudo é a família. Como eu disse, eu não tinha tempo para minha família. Eu fazia tanta coisa para Deus que era legítimo, eram coisas legítimas, era o serviço da igreja do Senhor, da casa do Senhor. Mas muita coisa eu não fui chamada para fazer. Mas eu queria fazer. Eu achava que quanto mais eu servisse, mais direito, mais crédito eu teria. Isso é um perigo. Isso é maligno. Essa mente de serviço, de servidão, Deus nos deu o seu Espírito, através do seu Filho, um espírito de adoção e não de servidão. Nós somos chamados como filhos de Deus para trabalharmos na obra do Senhor. Mas quando Ele nos chama, primeiro Ele nos chama para Ele. Depois Ele nos envia. Em Marcos 3, nós vamos ver Jesus ali elegendo os 12. Ele escolheu os 12 para Ele, fala bem claro isso, em Marcos, se vocês quiserem estar abrindo comigo aqui, Marcos 3, vai dizer assim, e subiu ao monte, 3,13, e subiu ao monte, chamou para si os que Ele quis, e vieram a Ele. E nomeou 12 para que estivessem com Ele e os mandasse a pregar. Então, queridos, primeiro Jesus nos chama para Ele. O convite é para estar com Ele. É para relacionar com Ele, para conhecê-lo na intimidade, no secreto. Depois Ele vai enviar. Depois Ele envia. Aí Ele envia, os discípulos iam, faziam o que Ele mandava e eles voltavam para Jesus. Depois eles enviavam de novo. Assim tem que ser a nossa vida pautada no relacionamento. Eu não compreendi aquilo. 2 meses depois daquele sonho, daquela revelação, e o capítulo 6 do meu livro vai tratar muito sobre isso. O início do vale da enfermidade começou Deus me ensinando o maior princípio, que é a relação, o que Ele quer de cada um de nós, como filho, é o relacionamento com Ele. Então, começou assim, o meu vale começou assim, o vale da enfermidade.
Na verdade, os meus vales começaram quando Cristo me chamou aos 11 anos de idade. Então, o livro, antes da enfermidade, eu trago todos os meus vales aqui. Muitos vales. O capítulo 3 desse livro é um livro, dentro do livro, é o vale da minha adolescência, onde nos processos, né, da minha adolescência, eu afastei de Deus, e Deus permitiu as minhas escolhas erradas, mas também permitiu que eu colhesse de cada uma delas. Então, Ele me ordenou que eu colocasse tudo nesse livro. Todas as minhas perdas, porque Deus não desperdiça nada. Né? Um casamento que eu construí no chão, um primeiro casamento, no capítulo 4, eu trago sobre este casamento. Eu fiquei viúva aos 21 anos de idade e tive a oportunidade de escolher em Deus, com sabedoria, novamente, e reconstruir e construir a minha casa na rocha. Então, o livro vai tratar muito sobre isso também. Casamentos edificados na rocha, relacionamentos edificados na areia. Depois de todo esse processo, né, na minha vida, aí entra o ativismo, aí entra o serviço, atropela meu relacionamento com Deus de novo. Então, Deus, antes de me levar para o vale da enfermidade, que era o vale que eu não tinha experimentado ainda, e hoje eu sei que é um dos vales mais profundos para se atravessar com Deus. É o vale que mais nos desconstrói, a doença é o que mais esmaga o nosso espírito humano. Então, hoje eu entendo perfeitamente o porquê de muitas vezes Deus colocar um ente querido nosso num leito de sofrimento. Nós temos visto, eu e Ares, nesses anos todos que nós temos viajado por todo o Brasil, pelo contato das pessoas que temos tido, no livro eu trago experiências disso também, quantas famílias curadas através de uma doença física. Quantas famílias que têm se reunido, pelo menos uma vez, juntos como família, aprendendo a falar mais baixo um com o outro, aprendendo a perdoar um ao outro, no vale da enfermidade de alguém querido. Nós temos visto curas, através também de Deus levando para a eternidade. É uma cura. Queridos, fé não é a certeza que Deus vai me curar. Fé é a convicção que Deus cura tudo. Mas Ele cura de várias maneiras. Ele me curou sem remover a doença. Ele curou a minha alma, Ele curou a minha fé, Ele me curou do câncer da religiosidade. Você quer uma coisa pior do que a imoralidade? É a religiosidade. Porque o religioso, ele é um pecador convicto de que não precisa de arrependimento. Ele está tão garantido na sua religiosidade, na sua devoção, que ele não percebe que aquele relacionamento não está agradando a Deus. Não é através deste relacionamento de serviço que Deus escolheu para se relacionar conosco como pai e filhos. Então, eu fui muito desconstruída. E quando chega, então, nesse vale do serviço, nesse momento da minha vida, né, já experimentando ali de muitos milagres de Deus, do poder de Deus, veio o primeiro tumor. No primeiro tumor, Deus já revela que havia um projeto na minha enfermidade, que seria pregar o Evangelho de Cristo. E é um chamado desde os meus 12 anos de idade, que ardeu no meu coração na adolescência, ardia no meu coração. E o quanto eu almejava para arder de novo, para vir aquela paixão de novo no meu coração. Agora mesmo, sentada aqui, a Arison veio, sentou do meu lado e falou assim, amor, Deus mandou te falar algo. Isso o que, amor? Deus tem me mostrado que você está dividida entre estar aqui e voltar para Ele. Mas Ele disse que os campos estão brancos. Não está na hora ainda. E Deus sabe disso. É no meu coração esse desejo, desde os meus 12 anos de idade, de ver Jesus face a face. Eu desejo isso de todo o meu coração, igreja. Ver o nosso Senhor face a face. Poder estar com Ele.
mas os nossos dias já estão todos contados. Todos contados. Nós vamos partir para a nossa casa, voltar para casa quando chegar a nossa hora. Então, eu tenho visto, queridos, que não é câncer, não é Covid, não é morte súbita, não é infarto, não é nada disso que dá fim à vida de um filho e uma filha de Deus. Mas são os dias que Ele estabeleceu para cada um de nós, que pode ser através de qualquer uma dessas coisas. Então, fé é a certeza que Deus cura tudo. E Ele pode curar também levando. É uma cura eterna. Nós precisamos ter maturidade e fé no amor de Deus para entender isso. Que é o amor de Deus. Nos levar para casa. Hoje, curada da minha alma, da minha fé, eu consigo falar isso com muita tranquilidade. Mas antes não. E eu sei que isso é perturbador para a maioria de vocês, ouvir isso. Porque o que mais Deus quer fazer conosco, na relação dele com você, com cada um de nós, é tirar o nosso medo. É para que nós tenhamos fé no amor dele por nós. O amor dele nunca falha. E nada vai nos separar deste amor. Então, a fé, o que a fé fez comigo? Ela me ensinou que se eu acordar aqui amanhã, Ele acorda comigo. Mas se eu não acordar aqui amanhã, eu acordo com Ele. Essa é a esperança eterna, queridos. Ninguém mais pode te dar isso, a não ser Cristo. Como diz Pedro, né? Para quem iremos nós? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós temos visto e crido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Queridos, não há outro caminho. Não há outra forma de se chegar a Deus que não seja por Cristo. Pelo caminho que Ele abriu com seu sangue naquela cruz. Jesus não morreu na cruz para nos dar coisas. Ele morreu na cruz para nos reconciliar com o nosso Pai, para nos levar de volta para Ele e, no processo, sermos transformados. Qual que é a obra do Espírito Santo em nós? Nos transformar à imagem e semelhança de Cristo. Para que aonde eu estiver, qual a missão de Deus para a minha vida, Maristela? É o que você estiver fazendo, o que você fizer, aonde você estiver, que você faça como um filho de Deus faria, como Cristo. Isso é para tudo, queridos. Quando nós entendemos essa mensagem, que o processo da nossa vida é de transformação, para que Cristo seja formado em nós, porque Cristo em nós é a esperança da glória, Cristo em nós é a esperança do teu casamento. Quando nós vamos entendendo isso, eu costumo dar alguns conselhos a alguns casais que estão buscando restauração no casamento. Eu falo com eles assim, olha, quem tiver mais de Cristo vai ceder. Quem tiver mais de Cristo vai perdoar. Quem tiver mais Cristo nele, mais virtudes de Cristo nele, que é o fruto do Espírito Santo, vai sofrer o dano, vai dar outra face. Aí o casamento vai ficar leve. Que nós somos colocados na vida do cônjuge para forjar Cristo um no outro. Num cenário melhor do que o casamento para isso. Num cenário melhor do que a família para isso. Quem tiver mais Cristo dentro dele vai fazer a diferença na sua casa. E se há um clamor que eu preciso fazer na minha vida, é clamar por Cristo, por essa revelação de quem Ele é. E é só na relação que nós vamos entender isso. Então, a fé que agrada a Deus, que nós lemos aqui em Hebreus 11, não é a fé do serviço. Essa fé que agrada a Deus é quando eu busco a Deus não pelo que Ele tem, não pelo poder que Ele tem para resolver os meus problemas. Na verdade, quanto mais eu buscar a Deus com essa
perspectiva, com essa expectativa de que Ele vai resolver, vai solucionar os meus problemas, quanto mais eu busco a Deus pelas minhas necessidades, para que elas sejam sanadas, mais eu me afasto de quem Ele é. Quanto mais eu me aproximo de Deus, pelo que Ele já fez, na perspectiva do que Ele já me deu, para que eu possa oferecer daquilo que eu já tenho recebido, mais eu vou me aproximar de quem Ele é. É nesse processo que nós vamos nos parecendo cada vez mais com Ele. E nós lemos aqui que Ele é abençoador daqueles que o buscam. Aí nós pensamos nas nossas fortalezas na mente, nossos conceitos errados. Nós pensamos, então, que buscamos a Deus para sermos abençoados. Não, queridos, Ele já nos abençoou. Nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. Bênçãos que o dinheiro não pode comprar. Bênção que nenhum sonho realizado pode te dar. Bênção não é aquilo que você recebe, não é aquilo que você tem. Bênção é quem você se torna. Quanto mais você se aproxima de Deus. E quem nós vamos nos tornar? Não é parecidos com Ele? Então nós vamos nos tornar o quê? Abençoadores dos nossos irmãos. É isso que Jesus quer na mesa. Misericórdia eu quero e não sacrifício. É quando eu vou olhar para o outro e ter compaixão do outro. É quando o meu coração vai estar na miséria do outro, do meu próximo. É quando o meu coração vai sofrer angústia por saber que a cada 40 segundos um suicídio é cometido. É quando o meu coração vai arder de angústia quando eu sei que a cada 10 minutos 40 crianças são abusadas sexualmente. Essa é a realidade nossa, queridos. Nós somos o país, a nação que mais cresce em número de evangélicos. Mas também nós somos a nação mais ansiosa do mundo. Do mundo. Que evangelho é esse que está sendo pregado, que está enchendo as igrejas de multidão, mas sem novo nascimento, sem transformação de vida? É o evangelho da expectativa do que Deus vai te dar amanhã. Esse evangelho está ruindo com muitas pessoas. Tá? Adoeceu a nossa nação. De nos ensinar a buscar a Deus pelo poder que Ele tem para resolver os nossos problemas. Queridos, desde a criação, já está imprimido na criação o caráter do nosso Deus como Pai. Sabe por quê? Ele criou o alimento antes da fome. Então, desde o princípio, Deus vem nos mostrando que a relação que Ele quis do homem era de amor, não por necessidade. Deus supre todas as nossas necessidades. Amém, igreja? Mas Ele quer que nos aproximemos dEle por quem Ele é. Quanto mais eu conheço da paternidade de Deus, quanto mais eu conheço do seu amor, mais eu vou ser curado. Mais as trevas da minha vida vão se dissipando e as verdades de Cristo em mim vão me curando. Mas para isso tem que ter a proximidade. Então, sem fé não é difícil. Não é complicado. É impossível agradar a Deus. Que eu não venha agradar a Deus pelo meu esforço. Que eu venha agradar a Deus na mesa, na relação. De prostrar diante dEle, como eu fiz dias atrás. Numa depressão que estava me corroendo, que chega a doer o peito. Lá em casa, a gente entendeu muito bem o que é ansiedade e o que é depressão. Deus nos deixou ser experimentados nessas duas enfermidades da alma. Como nós lemos no Salmo 40,
Foi o que eu fiz. Eu clamei, eu prostrei diante do Senhor em lágrimas. Falei, Senhor, sem o Senhor eu não consigo. Eu preciso de Ti. Me socorre. Me tira dessa angústia. Mas eu fui entender também que essa angústia, muitas vezes, ela vem do Espírito Santo de Deus. E Deus, Ele é tão bom que Ele me levou, eu e Aros, a ouvirmos uma pregação do David Wilkerson, um apelo à angústia. Chorarmos pela igreja do Senhor. Chorarmos por aqueles que não conhecem o Senhor. Queridos, não importa qual que é o nosso viés teológico, nós fomos convocados para pregar o Evangelho, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Pregue aonde você estiver, a sua missão é onde você está. Você é o missionário que Deus colocou no seu trabalho, na sua escola, na sua igreja, na sua rua. Nós fazemos parte de uma grande comissão. E foi nessa chamada, queridos, que Deus trouxe, né, a direção e tudo, mas respeitando toda a minha estrutura humana. Ele não revela tudo, Ele dá lampejos. Então, Ele deu os primeiros lampejos, que o projeto seria pregar o Evangelho. Então, eu passo pela cirurgia, o tumor é extirpado, né, eu fico paralítica. E ali eu penso, então, que o projeto se cumpriu em 2004, porque eu preguei muito na cadeira de rodas. Já saí do hospital pregando, preguei para o meu médico. Ele fez até um desafio para Deus, porque uma hemiplegia, no meu caso, era irreversível. Hoje, há quase 20 anos atravessando esse vale, né, eu tenho lidado com muitas pessoas que passaram pela mesma cirurgia. E ou se encontraram acamadas, ou se encontram acamadas, ou conseguiram dar os primeiros passos, mas com sequelas. E o Senhor me coloca em 30 dias sobre um salto alto, andando sozinha, perfeitamente. O médico viu um milagre. E algumas igrejas que eu prego, tem fisioterapeuta, eles falam assim, Maricela, eu li na Bíblia que paralítico andou, mas eu nunca tinha visto. Então, eu passei, né, por esse milagre, o Deus que já era conhecido, eu já conhecia esse Deus do impossível, Deus de milagres. Só que a vida seguiu, eu continuei no mesmo ativismo, não mudei nada da minha vida, o ativismo religioso, o ativismo profissional, cada vez mais me adoecendo. E eu estava num tempo de fazer ressonância a cada 6 meses. E a ressonância que eu tinha feito naquele mês era 2005 já, 1 ano e meio depois do primeiro. Não me lembrava mais de projeto. A vida seguiu, eu entendi que o projeto já tinha se cumprido. Quando deu, então, um dia antes da minha ressonância chegar por SEDEX, que eu fazia ela em Belo Horizonte, hoje eu não preciso fazer mais, eu faço em Patinga, mas por muito tempo eu fiz em Belo Horizonte, por exigência do médico. Quando eu ia receber a ressonância na sexta-feira, era uma quinta-feira de culto, de oração, e naquela quinta-feira o Senhor falou comigo de uma forma tremenda. Ele falou assim comigo, filha, não se esqueça, eu sou o Deus do impossível. Eu sou o Deus de milagres. Mas o meu projeto não acabou. Ali eu chorei muito, queridos. Estava desenhado para mim a ressonância que ia chegar na sexta, projeto, tumor. Pensei, o tumor voltou. Então eu chorei muito. A igreja também nem se lembrava disso. A vida realmente segue. Por isso que eu acho tão interessante Deus falar, né? Não se esqueça, que a gente esquece. Vem a tribulação, Deus dá a vitória, a vida segue, a gente se esquece. Aí na próxima tribulação, aí vem aquele transtorno, a gente fica
temeroso, às vezes desesperado, transtornado, a gente se esquece. Deus não muda. Não se esqueça. Eu sou o Deus do impossível. Eu sou o Deus de milagres. Mas parecia um paradoxo, né? E no outro dia eu pego a ressonância com tumor. Levei para o meu médico em Belo Horizonte. E naquela consulta, ele fala assim: Maristela, nós vamos te operar em 30 dias. Porque para ele já era o grau mais alto. Porque se a doença não voltasse em 5 anos, eu estaria curada pela medicina. Mas ela voltou muito rápido. Eu falei com ele assim: eu não vou operar. Eu não opero. O senhor vai me dar uma ressonância, um pedido, e daqui 30 dias eu volto e trago para o senhor uma ressonância limpa. Que fé, né, queridos? É legítimo, não é? Legítimo. E ele deu, sabe por quê? Ele viu uma paralítica andar. Então ele não teria problema nenhum com aquela fé naquele momento. Mas sabe onde está o equívoco da minha fé? E a cura que eu estava prestes a receber, a maior cura que eu recebi na minha vida, foi nesses 30 dias que se passaram. Como que se passaram esses 30 dias? Esses 30 dias eu passei tentando convencer a Deus que Ele tinha que me curar. Por que Ele tinha que me curar? Pelo serviço prestado. Pelo direito do serviço. Queridos, lá no fundo, querendo ou não, isso está intrínseco em nós. Isso é uma herança que nós recebemos de um falso evangelho. De quanto mais fizer... Hoje nós temos uma multidão fazendo isso. Tentando convencer a Deus, tentando agradar a Deus com sua crença, com seus sacrifícios, colocando toda a expectativa em Deus, no poder que Ele tem. E Ele tem poder. Ele tem poder para qualquer coisa na nossa vida. Eu convenci todo mundo. Eu convenci a igreja que Deus ia me curar. E a igreja era legalista, como eu era, então olhou para mim, não, ela merece, né? Merecimento, vivia na igreja, então ela merece a cura. É muito crente. Convenci minhas filhas, meus pais, meu esposo, convenci todo mundo. Passados 30 dias, cheguei lá na ressonância, o médico falou assim: Maricela, você já esteve aqui há 30 dias, o que você está fazendo aqui? Eu falei assim: doutor, o senhor vai ver. O senhor vai ver. A ressonância não vai ter mais nada. Fiz. Aí ele vem me dar a notícia, com um semblante muito triste. Acho que com dó mesmo, compaixão da minha vida, de tanta convicção que eu tinha na minha cura. E você, Maristela, está do mesmo jeito. Procura o seu médico o mais rápido possível para você operar. Queridos, eu guardei a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra Ele. Eu estava muito triste. A crença nos decepciona, a crença nos frustra, a fé não. Quando eu conheço Deus como meu Pai, eu aprendo a descansar nele. E a palavra descansar, lá do Salmo 37, descansa no Senhor, confia nele. No grego, no hebraico, essa palavra é dom, quer dizer cale a boca. Fica em silêncio. Descansar é isso. É confiar tão plenamente na boa vontade de Deus, perfeita e agradável, que eu vou me calar diante dele. A fé faz isso. Mas naquele momento eu estava num divisor de águas entre a fé e a crença. Deus estava se revelando a mim, depois de tantos anos da caminhada cristã. Ele me converteu aos 11 anos de idade, eu estava com 31 anos no segundo tumor.
revelando a mim como pai, como aquele que tem muito mais para me dar no relacionamento com Ele, do que simplesmente uma cura física, temporal, um problema resolvido. Que enquanto vivermos aqui, queridos, nós vamos ter problemas, nós vamos passar pelos vales, faz parte da agenda de Deus. A dor e o sofrimento faz parte da agenda de Deus. Nós podemos olhar pelas lentes da palavra o quanto que isso é necessário na nossa vida. Jesus nos ensina isso, lá em Hebreus 5:8, que através da dor que ele padeceu, como filho do homem, como filho de Deus, através da dor que ele padeceu, ele aprendeu a obediência. Jesus não tinha nada para aprender, mas ele estava aprendendo, porque ele era homem. Nos mostra que enquanto vivermos aqui, nós vamos ter que aprender a viver na dependência de Deus. E o que Deus quer de cada um de nós como filhos é obediência e disponibilidade. Esse texto em Hebreus nos mostra que a dor está atrelada à obediência ao Pai. É necessário, queridos. Viver dói. A dor faz parte da nossa vida. E através da dor, das provações, a palavra de Deus vai dizer que nas muitas provações, nós temos que nos alegrar, porque ela vai produzir paciência. A fé vai produzir paciência, na prova da nossa fé. Então, este vale que você está atravessando, peça a Deus para você ver na visão dEle, o que Ele tem para a sua vida. Não fuja das suas verdades. Quanto mais fugimos, quanto mais nos auto-sabotamos, mais atrasamos a obra do Espírito Santo em nós. E nós vamos continuar voltando aos nossos vales, vivendo uma vida de ciclos. Sem maturidade, sem crescimento. A nossa chamada é para crescer na fé, no conhecimento e na graça de quem Cristo é. Não podemos parar nessa caminhada. Parar não é uma opção de um filho de Deus. Desistir não é uma opção do filho de Deus. E a graça dele vai nos sustentar, queridos. Quando eu saio, então, daquela clínica com aquele resultado, muito triste, muito angustiada com o não de Deus, não estava preparada para aquele não de Deus. E no carro eu vim em silêncio, chorando, né, minha alma chorando diante do Senhor. E eu falando com Deus: Senhor, o que é para o Senhor curar um tumor? O Senhor me levantou da cadeira de rodas. Uma palavra do Senhor bastava. Se o Senhor soprasse o tumor, ele ia sair. O que era isso para o Senhor? Aí teve um momento que a minha alma calou. Aí ele falou comigo: filha, a cirurgia vai ser maior do que a cura. Mas eu não queria. Eu não queria correr o risco de voltar sem andar de novo. Eu não queria correr o risco de ser o último grau daquele tumor. Cheguei em casa, depois de 5 horas de viagem. Peguei a minha Bíblia. Não tinha contado para ninguém, ninguém sabia, a não ser o Ariston, que eu não tinha sido curada. Ninguém ainda sabia, eu convenci todo mundo, menos a Deus, né? Aí peguei a palavra e orei. Fiz uma oração até madura. O Espírito Santo, né, ele orou por mim. Eu orei assim, falei: Senhor, que projeto é esse? Que enfermidade é essa, Senhor? Fala comigo na tua palavra sobre isso. Naquele momento, queridos, Deus falou. Eu abri a palavra do Senhor, lá no profeta Zacarias, 2.500 anos de nós, e ele fala assim comigo: as 2 partes serão extirpadas e vão expirar, mas a 3ª parte vai restar nela. Eu farei passar a 3ª parte pelo fogo,
provarei como se prova o ouro, purificarei como se purifica a prata. Você invocará o meu nome e eu direi, eu sou o teu Deus, você é meu povo. Eu entendi só a primeira parte, por causa da palavra extirpar. Apesar de ser 2.500 anos num livro, é uma palavra que eu conhecia do bloco cirúrgico, do consultório do médico, está relacionada à retirada de tumores. Então, eu entendi que o primeiro foi extirpado e que o segundo seria. As duas partes serão extirpadas e vão expirar. Só que o texto continuou, né? Aí o Espírito Santo colocou um véu nos meus olhos, porque eu não tinha estrutura, não tinha fé para entender e conhecer a vontade de Deus para a minha vida naquele momento. O texto falava da terceira parte, que ia ficar. O texto falou de fogo, de ouro, de prata. E toda vez que nós vamos ler na palavra sobre ouro, prata, fogo, purificar, provar, está falando da nossa fé. Quanto mais a nossa fé é provada, assim como o ouro é provado, mais escórias vão saindo de nós. E essa fé provada pelo fogo das provações vai dar a Deus o louvor e a honra. O nome dele vai ser glorificado. Querido, você pode perder tudo, mas você não pode perder a sua fé. Por isso que importa para Deus curar a sua fé. Essa fé relacional com ele, que vai te colocar de pé diante de qualquer circunstância. O tempo passou, eu passei a fazer, operei, perdi toda a coordenação do lado esquerdo, dificultou ainda um pouco mais meu equilíbrio, minha força, sou canhota. O tempo passou, ressonância a cada 3 meses. Depois de alguns meses de ressonância, assim, a cada 3 meses, eu estava muito angustiada, muito aflita, por causa dos meus pais, das minhas filhas, o Ariston. Estava todo mundo sofrendo muito, porque a gente não sabia o que ia acontecer, os buracos estavam ali, vazios. Mas eu já sabia sobre a histologia, aí já estava estudando sobre a histologia desse tumor, e aquilo me assustou muito. O doutor Google faz isso com a gente. O Google é uma pedra no sapato dos médicos, né, gente? Eu fiquei muito apavorada, né, com o prognóstico, com tudo. E quando eu falei, Senhor, eu não aguento mais, a cada 3 meses passar por essa fornalha, se o Senhor me curou, me mostra, fala comigo se o Senhor me curou. Se o Senhor não me curou, pode falar também que eu não estou curada. Aí eu já vou mais tranquila para a ressonância, sem expectativa. Queridos, como o crente gosta de atalho, né? A gente não quer viver os processos. A gente insiste nos atalhos. Não pegue os atalhos. Não aborte os processos na sua vida. Eles são parte fundamental da transformação, da obra do Espírito Santo em você. Lembre que a obra do Espírito Santo em você é transformar você em imagem e semelhança de Cristo. Um abençoador dos seus irmãos. Alguém que chore pelos perdidos. Alguém que sente angústia na alma por este mundo. Pelas crianças que estão sofrendo. Não queira atalhos. Eles são importantes. Cada processo da sua vida é importante. Deus não vai desperdiçar nada. Quando eu fiz essa oração para Deus, Ele falou algo que nós estamos pregando aqui. Me fala, Senhor, pode me falar se eu estou curada, se eu não estou curada. Por que o Senhor não me fala? Sabe o que Ele me disse? No meu coração, no meu espírito, porque eu te quero mais perto de mim. A falta da resposta naquele momento era um mecanismo dele para me aproximar dele. E ele vai forçar o bem em nós, queridos. Muitas vezes ele vai usar mecanismos assim, para nos atrair para ele. Nem que seja na dor, mas ele nos atrai com laços de amor, com cordas de amor. Ele é Pai. Mesmo na aflição, Ele vai passar com a gente.
Ele não desampara, Ele não abandona. Ele quer que nós nos prostremos, clamemos, invoquemos o nome dEle. Ele vai se inclinar para nós e vai ouvir o nosso clamor. Ele ouve o nosso clamor, igreja. Não desespere, não tenha medo. Passado 1 ano e 11 meses, a ressonância daquele trimestre de novembro, mostrou o 3º câncer. Ele deu volta nas 2 cavitações. Fui para São Paulo em 2008 para fazer um tratamento que não tinha na minha região. E lá em São Paulo, o médico, o chefe da radiocirurgia, ele disse assim: Maristela, você está em 5 anos da sua enfermidade. E em 5 anos você sabe que chega o grau mais alto dela. Nós vamos cercar essas células tumorais. E a eficácia desse tratamento são 2 anos. E você vai continuar fazendo a ressonância a cada 3 meses. E todas as vezes que você fizer, você vai ver o 3º, porque ele vai ficar. Porque ele é inoperável. Queridos, foi neste momento que o Deus do antes se revelou a mim. Eu falo muito do Deus do antes. O Deus do antes, Ele sabe antes. Ele providencia antes. É um Deus provedor. Como eu disse, Ele proveu o alimento antes da fome, na criação mesmo. Para que a nossa relação com Ele nunca fosse por necessidade, mas de amor, por amor. O Deus do antes, queridos, mostrou antes que os 2 tumores seriam extirpados em 2005. Eu estava lutando com o 2º tumor que ele não havia curado. A minha fé estava sendo curada. A fé da dependência, a fé do descanso, do silêncio diante dele. O Deus do antes já tinha mostrado antes que haveria um 3º, e o 3º ia ficar. Então, quando o médico fala que o 3º ia ficar, em 2008, 3 anos depois dessa revelação, dessa palavra profética, né, que ele me deu em 2005, eu fiquei segura. Eu tive paz no meu coração. Sabe aquela paz que excede a todo entendimento? É isso que a fé faz. Deus tem uma vida plena e abundante para cada um de nós, queridos. E nós não temos vivido essa vida. Nós estamos muito aquém dessa plenitude. Mas que para isso acontecer, a fé precisa ser curada. Porque o justo vai viver da fé. O que não provém da fé é pecado. E o fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, importa para Deus curar a sua fé, provar a sua fé. Então, naquele momento, eu fiquei segura, tive uma paz que excedia a tudo que estava acontecendo ali. Porque eu fiquei maravilhada com esse Deus do antes. O nosso Deus é um Pai, queridos, que providencia toda a condição antes da adversidade. Amém, queridos? Amém. Lembre-se, quando você estiver passando por uma adversidade, tudo que você precisa, como filho, como filha, para vencer aquela adversidade, para passar por ela, o nosso Pai já providenciou. Tenha fé neste amor. Tenha fé neste Deus que é provedor. Um Deus que provê todas as coisas, queridos. Depois que eu fiz o tratamento, terminou encerrando, queridos. Em 2010, deu os 2 anos. Os 2 anos que a medicina me deu, eu estava viva. E eu uso muito esse termo do câncer dormiu. E eu continuava fazendo as ressonâncias a cada 3 meses. A cada 3 meses, aquela imagem que vocês viram do 3º. Sempre assim, estável. O que contradizia a histologia, o prognóstico do tumor. A cada 3 meses, aquele tumor estável. Deu 2010, 2 anos, eu fiz uma outra oração madura, enquanto eu estava nos processos de cura e crescimento.
E essa oração madura, o Espírito Santo me levou a orar assim: Senhor, o terceiro está dormindo. Vai acontecer mais alguma coisa neste vale? Fala comigo, Senhor, na tua palavra. Eu quero ouvir do Senhor se mais alguma coisa vai acontecer. Queridos, que bênção, tá? Que eu fiz isso. Quando eu abri a palavra, o Senhor me respondeu em Daniel, o profeta Daniel, assim: num tempo determinado virá outra vez, e a última vez não será como a primeira. Só que esse tempo determinado foram 13 anos depois. 13 anos depois, mais uma vez, o Deus do antes me surpreendendo e cumprindo a sua palavra. Então, mais uma vez, eu sabia que aquele Deus que estava atravessando aquele vale comigo até naquele momento, que nunca me decepcionou, nunca me desamparou, nunca me permitiu sentir sozinha, aquele mesmo Deus continuaria comigo. Veio então esse último tumor, né, o grau mais alto dele, nós chamamos de glioblastoma, e saí com esse prognóstico, né, de 3 meses de vida, 1 ano e meio. Como eu já estou sendo desenganada desde 2004, para mim isso não mudou nada, porque a fé substitui a sua visão. Um dos benefícios da fé é você viver não por vista, não por circunstâncias, mas pelas promessas de Deus na nossa vida, por aquilo que Ele já prometeu, por aquilo que Ele já estabeleceu, pela vontade dEle soberana, que é boa, perfeita e agradável. Quando nós tomamos posse dessas verdades, a nossa fé substitui qualquer visão carnal. Então, eu tirei os olhos da doença há muito tempo, igreja. O câncer está no meu cérebro, o 6º tumor cerebral está no meu cérebro, mas meu cérebro não está nessa doença. Por isso eu consigo, pela graça de Deus, fazer a obra dele. E olha, não é mérito. Hoje eu sei, Deus esmagou todo o conceito de mérito, de serviço, de direito, tudo. Nós não temos direito algum. Nós não temos direito algum naquela cruz, mas também não temos demérito. Nossa cédula foi rasgada. Apesar de nós não participamos em nada da nossa salvação. Ele nos amou primeiro, Ele nos salvou, Ele nos reconciliou com o Pai. É Ele que está fazendo toda essa obra através do seu Espírito Santo. Não é nada de nós. Eu tenho dor de cabeça 24 horas. Nesses 19 anos e alguns meses, não houve um dia que eu dormi sem dor e acordei sem ela. Estou passando pelos efeitos colaterais desse tratamento que eu estou fazendo em São Paulo. Mas, mesmo assim, eu sei que a graça me sustenta. Precisei entender também, dentro da vontade de Deus, sobre o espinho na carne. O espinho na carne é uma obra do Espírito Santo, é da ação direta da graça de Deus. Ele permite para nos manter mais próximos dele, mais perto dele, buscando mais. A dor faz isso. Um espinho na carne é muito bem-vindo. Eu gosto muito de Charles Spurgeon, quando ele fala que todo homem deveria experimentar, nem que seja um mês de reumatismo. Fugiu aqui. Nem que seja um mês de reumatismo. Sentir dor mesmo, para esmagar o nosso espírito humano. Nosso espírito humano tem que ser esmagado, queridos. Todos os dias. E dentro desse contexto todo, o 5º veio quando eu termino a quimioterapia. Veio o 5º. E esse 5º nos trouxe experiências maravilhosas com Deus. Não está nesse livro. Sobre o 4º, aqui no livro tem as experiências dos primeiros vales e os 3 tumores. E toda a pedagogia, tudo que Deus quis que fosse colocado aqui para trazer para a igreja o que Ele quer falar, através dessa doença. Ele tem desenhado, através dessa doença, o que importa para o nosso Deus.
ele tem mostrado que o pior câncer não é o físico, que o pior câncer do ser humano é o pecado. É o câncer na alma. E junto com o pecado trouxe todo tipo de dor. Dor emocional, dor espiritual, dor física. O pecado fez isso. O pecado abriu a nossa sepultura. O pecado é grave, queridos. E Deus tem me permitido viver para levar este evangelho de Cristo que cura essa doença. É o único que pode curar essa doença da nossa alma. É Cristo Jesus. Então, que possamos, como igreja nessa noite, confessar os nossos pecados a Ele. E nos arrependermos. Entendendo que pecado é qualquer coisa que eu faça. Até legitimamente. Como exercer uma função na igreja. Mas você não foi chamado para fazer aquilo, você está em pecado. Pecado é qualquer coisa que eu faça fora da vontade de Deus para a minha vida. Fora do plano de Deus para a minha vida. Fora daquilo que Ele me vocacionou para fazer. Pecado é qualquer coisa, queridos. Não são só as obras da carne. Cuidado com a religiosidade. Ah, eu não bebo, eu não fumo, eu não sou adúltero. Eu não vejo pornografia. Queridos, pecado é qualquer coisa. É uma doença, é um câncer. Por isso, quando o Alisson vai evangelizar dentro do COR, do Hospital do Câncer, as pessoas se quebrantam quando ele fala do câncer da alma. Porque o pecado trouxe essa dor emocional. É uma dor terrível. É uma dor que sucumbe a gente, que maltrata. Até para respirar dói. Só que o nosso Senhor também conheceu essa dor. Jesus venceu todas as nossas dores. Ele venceu o pecado naquela cruz por nós. Ele sabe o que é. Tudo que nós estamos enfrentando aqui, Jesus enfrentou. Ele sabe o que é dor. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é ser rejeitado. Ele sabe o que é sentir abandono. Ele sabe o que é solidão. Ele sabe. Na sua humanidade, Ele sabe. Por isso, no mundo nós vamos sofrer aflições. Não tenham medo. Não desanimem. Tenham ânimo. Eu venci o mundo. E sabe como que Jesus venceu o mundo? Com a fé, com a perfeita fé no amor do Pai. Ele conhecia o Pai. É isso que Ele veio nos revelar. Ele veio revelar a paternidade de Deus. Se Ele não tivesse vindo, nós não íamos saber que o nosso Deus é nosso Pai. E só podemos ser curados da paternidade dEle. Então agrade a Deus com a sua relação, com a sua vida de relacionamento com Ele. Vem para a mesa. Quando Jesus te chamou, Ele te chamou para a mesa primeiro. Coloca a tua casa em ordem. Tenha relacionamento com Deus. Pratique a solitude. Esses momentos que você tem dirigindo, esses momentos quando a gente acorda, ainda fica um pouquinho na cama, pratique solitude com Deus, fale com Ele. Que a primeira coisa que você vier fazer no seu dia ao acordar seja buscar a presença dEle. Porque sem a graça dEle, nós não vamos conseguir, igreja. Não tem como. Solitude em qualquer lugar que você estiver. Fique em silêncio com Deus. Conversa com Ele. Seu Pai quer te ouvir. Ele quer que você derrame sobre Ele as suas aflições, as suas angústias. Ele conhece todas elas. Mas Ele quer te ouvir. Ele quer conversar com você. E fique em silêncio, porque Ele quer falar também. Porque o nosso Deus fala. Ele vai falar ao seu coração, como está falando nessa noite, queridos. Ele está trazendo cura nessa noite ao seu coração. Que você seja curado de todos os cânceres da sua alma. Mas que, em especial, a sua fé hoje seja transformada. E que você tenha uma fé que realmente agrade a Deus. Amém? Vai cantar? A Maricela falou muito sobre estar no centro da vontade do Senhor. E é o melhor lugar para estar.
Enquanto ela estava finalizando, eu estava lembrando daquele texto, quando Paulo e Silas estavam presos, e eles cantavam, e veio um terremoto, as correntes caíram, as portas das celas foram abertas. Para mim, isso é o centro de quando você entende o verdadeiro evangelho, porque Paulo e Silas podiam ter fugido, mas eles não fugiram, eles ficaram, porque eles sabiam que ele estar preso ali, tinha um motivo para eles estarem presos ali, e o motivo foi cumprido, que era a salvação do carcereiro e da família dele, e ali começou uma nova igreja. Então, no seu vale, tem um motivo por que você está passando. Deus quer fazer algo através da sua vida. Eu vou cantar só uma parte do hino, vocês fecham os olhos, esse hino é de 1854. Mas é um hino que tem falado o coração de várias pessoas de lá para cá. Mais perto quero estar de ti. Vou ficar de pé, igreja. Senhor, Faça essa oração ao Senhor nessa noite. Ele te chama para mais perto dele. ainda que seja dor que me une a ti. Glória a Deus. Cura a tua igreja, Senhor. Sempre hei suplicar Mais perto, Senhor. mais Glória a perto. Obrigado, Jesus. Quero estar Obrigado porque o Senhor tem nos atraído, Senhor. mais perto. Quero Obrigada, Jesus. A tua presença é tudo que nós precisamos, Senhor. Nós desejamos a tua presença, Senhor. Tu és o amado da nossa alma. Tu és o desejado das nações, Tu Pai. és soberano Que possamos conhecer, sobre meu a Pai, a tua terra, soberania sobre a nossa vida. sobre o céu. Tu Entender que o és, Senhor é o nosso dono, o Senhor é o Senhor da nossa vida. Abba, Nós não nos pertencemos, Pai, nós pertencemos ao Senhor. tudo que existe Somos escravos do Senhor. O Senhor furou a nossa orelha naquela Tu cruz, Pai. sabes muito O Senhor nos comprou, bem. meu Deus, com teu sangue. Tu és tremendo. Nos perdoa, Senhor, por queremos viver a nossa vida da forma que planejamos e projetamos. Que possamos buscar a tua vontade, Senhor, fazer a tua vontade, conhecer a tua vontade para cada um de nós, meu Deus. Comigo também. Obrigada, Senhor, por este amor absurdo E este amor com que o Senhor nos tão amou naquela grande eleva-me Obrigado, porque hoje e nós podemos olhar amarra-me a ti. com os olhos para a eternidade, meu Deus. Tu és tremendo. Sabendo que um dia estaremos com o Senhor eternamente e veremos o Senhor face a face. Que a nossa vida aqui seja para o teu A louvor, Pai, glória, para a tua glória, Senhor. Não nos deixe desperdiçar, meu Pai, nenhum dia da nossa vida, Senhor. e o poder Nos ao ensina, Rei Pai. Jesus. Obrigada, Senhor, porque através das aflições E o louvor nós temos aprendido, meu Deus, a te conhecer. ao Foi bom ter Rei sido afligido para conhecer os teus caminhos, meu Deus. Obrigada, Jesus. O Senhor me trouxe até aqui, Jesus. O Senhor tem segurado firme a minha mão, meu Deus. Se eu não cair, é pela tua graça, Senhor. Não é por mim. E o poder ao Rei A tua graça, Senhor, nos basta. Jesus. A tua graça tem nos sustentado, E o meu Deus. louvor A tua graça é suficiente, meu Deus. ao Rei. Sem a tua graça, meu Pai, nós não poderemos viver, meu Deus. Aqueles que estão, ó Deus, excluídos da tua graça, que nessa noite, ó Deus, possam voltar para o Senhor. Se há amargura, meu Deus, que está, Deus, excluindo esse filho, essa filha da tua graça. Oh Deus, que esse coração amargurado seja liberado hoje. Que essa amargura, que essa mágoa seja liberada hoje.
porque a amargura nos priva da tua graça, Por Senhor. ti suspira Não nos deixa, ó Pai, ser minha enganados por alma. Satanás, pelo inimigo da nossa alma. Espírito Nós precisamos da tua graça para viver, Pai, para respirar. É a tua graça que nos salva, é a tua graça que nos santifica, é a tua graça que nos transforma, Senhor. Derrama a tua graça sobre nós nessa noite. Que possamos sair daqui, ó Deus, aprendendo a viver da graça sobre graça, Senhor. De fé em fé, meu Deus. Derrama a tua graça, Senhor, sobre a tua igreja. Traz cura nesta noite. Pedimos também pelos enfermos físicos, meu Deus. Aqueles que estão enfermos, ó Deus, também por um propósito do Senhor. Sabemos que se o Senhor quiser curar, o Senhor pode curar hoje. Pai, se é enfermidade de ordem espiritual, nós repreendemos, ó Pai, o inimigo nessa hora. Ó Deus, se é alguma enfermidade por ordem demoníaca, nós repreendemos o nome de Jesus. Que o sangue de Jesus venha libertar essa vida, esse corpo, de toda enfermidade maligna. Pai, se é enfermidade por ordem de pecado, meu Deus. Oh Deus, oh Espírito Santo, convence essa pessoa, convence essa alma. Convence nessa noite que possa confessar os pecados diante do Senhor e deixar a prática dos pecados, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, traz à luz o pecado oculto. Traz à luz a essa pessoa, Deus, todo o pecado escondido. Amém, Senhor. Que saia daqui pessoas libertas, Em nome de Jesus. gente morta, pecadores mortos, transformados em gente viva, que manifeste a tua glória nessa terra, Senhor. Que possamos sair daqui desta noite curados, meu Pai. Em nome de Jesus. Agora, se há uma enfermidade, se há uma doença da ação direta da graça de Deus, ou um espinho na carne, Senhor. Oh, Deus, traz, ó Pai, entendimento para essa vida, para que ela possa suportar, meu Deus, o tempo de dor, o tempo do sofrimento, ó Pai, na presença do Senhor, em silêncio, descansando, meu Pai, no Senhor. E a tua obra possa ser cumprida, concluída nessa vida. Por tudo nós te damos graça, em tudo nós te damos graça, Senhor. Porque nós somos mais do que vencedores em todas essas coisas, em Cristo Jesus. E nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus. Obrigado pela tua força. Nós não temos força em nós, Pai. Não há força em nós. Não tem força humana. Não é fé humana. Não é conhecimento humano. Não é sabedoria humana. Não é filosofia. Não é nada humano. Ó Deus, todo o humanismo seja esmagado dentro de nós, Pai. Que possamos viver para Ti, meu Deus. Nós entregamos, ó Pai, essa palavra. Te entregamos as nossas vidas rendidas ao Senhor nesta noite. E pedimos mais ao Senhor. E continue a falar conosco amanhã pela manhã. Traga, Senhor, mais uma revelação à Tua igreja. Fala através da minha vida do Aristo. Nos use mais uma vez, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode assentar, queridos.